Olá pessoal, nós vamos continuar falando sobre as integrais curvilíneas. Para utilizarmos o teorema fundamental, em muitas situações precisamos saber se o campo vetorial é ou não conservativo. Para isso, mostraremos um teste para ser aplicado a campos no espaço bidimensional e no espaço tridimensional. E começamos apresentando alguns conceitos sobre curvas paramétricas e conjuntos conexos. Uma curva que não se auto-intercepta é denominada curva paramétrica simples. Ela pode ou não ser fechada. Já no caso das regiões, classificamos informalmente aquelas que possuem buracos como conjunto multiplamente conexo. Nos casos dos conjuntos que não possuem buracos, consideramos como conjunto simplesmente conexo. Então aqui nós temos um exemplo de uma curva simples e fechada, uma curva fechada e não simples por causa do cruzamento, uma curva simples e não fechada, e uma curva não simples e não fechada. Aqui temos um conjunto multiplamente conexo, por causa dos furos, e um conjunto simplesmente conexo, porque ele não tem furo. Existe um teste para sabermos se um campo é conservativo ou não, no espaço bidimensional. Por exemplo, sejam as funções f e g contínuas e deriváveis em uma região aberta, e seja o campo vetorial f de xy conservativo, se ele for conservativo nessa região. Para que ele seja considerado conservativo, nós devemos ter assim: derivada da f em relação a y, isso deve ser igual à derivada da g em relação a x. Se nós observarmos a ocorrência dessa igualdade, então nós podemos concluir que esse campo bidimensional ele é conservativo. E se você tiver no espaço, Se você tiver no espaço, o que vai acontecer? Quando é que um campo vai ser conservativo e quando é que ele não vai ser conservativo? No espaço, um campo vetorial é dito conservativo se o rotacional dele for igual a zero. Por exemplo, considerando que o campo vetorial seja f de xy igual a y i mais xj, mostrar que esse campo vetorial é conservativo. Essa é a primeira solicitação do exercício. Então, como é que a gente faz para verificar se esse campo vetorial é ou não conservativo? Então, nós vamos chamar de f de xy, nós vamos chamar de y, e g de xy, vamos chamar de x. Para que ele seja conservativo, a derivada da f em função de y deve ser igual à derivada da g em função de x. Ora, a derivada da f em função de y dá 1, e a derivada da g em função de x também dá 1. Ou seja, como esses resultados são iguais, então nós concluímos que o campo é conservativo. Encontre a função potencial para este campo. E letra C, use o teorema fundamental das integrais de linha para calcular integral de 0 a 1 de f dr. Ora, como f é um campo conservativo, então existe uma função potencial cujo gradiente dessa função seja igual ao campo vetorial. Sabemos que para φ de xy, o gradiente é calculado como a derivada dele em relação a x, mais a derivada dele em relação a y. Assim, podemos afirmar que para o campo do exercício anterior,
A derivada do φ de xy é igual a y. Então quer dizer que o φ de xy é igual a integral dessa derivada. A integral de y, integrando em relação a x, por causa da derivada em relação a x, dá xy mais um k, ok? Mais uma constante. Analogamente, o que nós podemos fazer? A derivada de φ de xy em relação a y é x. Então quer dizer que φ de xy é igual a integral disso daqui. Integrando isso aqui em relação a y vai ficar o quê? Xy mais k, que é a constante x. Ora, então nós temos duas expressões para φ de xy. Xy mais ky e xy mais kx. Se calcularmos a derivada de φ de xy, que é dado por xy mais ky em relação a y, o que nós vamos ter? X mais k' de y, que é equivalente ao componente y do campo vetorial, obtida no processo do cálculo do gradiente. Da mesma forma, nós fazemos com o φ de y, que vai ser igual ao quê? X mais k'y, que é igual a x. Se isso aqui tem que ser igual a x, logo, qual é a exigência que nós temos? O k' de y tem que ser igual a zero. De forma análoga, quando calculamos a derivada disso daqui em relação a y, também nós concluímos que o k' de x tem que ser zero. Reunindo então essas condições, nós podemos afirmar que a φ de xy é dada por x vezes y. E o gradiente de φ de xy é igual a zero. Agora na letra C nós precisamos calcular a integral de 0 a 0 até 1 de f escalar dr. Por definição, isso aqui vai ser o quê? A φ no ponto final menos a φ no ponto inicial. φ de 1 é a mesma coisa que 1 vezes 1, que dá 1. φ de 0, 0 é 0 vezes 0, que dá 0. Então, 1 menos 0, 1. Então, nós calculamos o valor de f dr.